graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos então dar início ao nosso momento de culto nesse domingo, hoje dia 10 de maio. Eu quero estar convidando os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 46. Nós vamos ler todo o Salmo 46. Amém? São os salmos dos filhos de Corá. Estaremos lendo este salmo até o final. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos então iniciar a leitura a partir do verso 1. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus. O santo lugar do Altíssimo, Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amém. Glórias ao Senhor, irmãos. Quero meditar um pouquinho nesse salmo no início do nosso culto, irmãos. E eu gostaria que você, aí junto comigo, ao observar o salmo, que você percebesse que esse salmo ele tem três partes, três subdivisões. Do versículo 1 ao 3, do versículo 4 ao 7 e do versículo 8 até o último versículo, o versículo 11. E aqui o salmista, ele traz três grandes verdades para nós, principalmente no tempo que vivemos hoje. Do verso 1 ao 3, o salmista coloca o Senhor como sendo o nosso refúgio. No verso 4 até o 7, o Senhor é apresentado como nossa fortaleza. E do verso 8 até o verso 11, a parte final do salmo, o salmista coloca o Senhor como sendo o nosso auxílio, irmãos. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção aí na primeira parte, né, em que o salmista coloca o Senhor como sendo o nosso refúgio. Ele é o nosso único refúgio. O Senhor, ele é invencível. O Senhor, ele está sempre acessível para nós. Ele é um lugar em que nós conseguimos nos retirar. É o lugar onde nós conseguimos encontrar a paz que tanto procuramos. É o lugar do descanso. Ele é o nosso Deus. Queria que você olhasse as palavras do salmista. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa força. Ou seja, o Senhor é o nosso único esconderijo. O Senhor é o nosso Deus, onde podemos encontrar um lugar de descanso para as nossas almas. Ele é único e ele é, irmãos, invencível. O salmista diz, ele é nosso refúgio, ele é a nossa força. O salmista diz, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. O Senhor está sempre acessível a nós. Não importa o tempo que estamos vivendo. E aqui o salmista coloca o tempo de aflição. Por quê? Porque há muitas horas, muitos momentos, no meio da aflição, da angústia, em que nós começamos a pensar, ou nos parece,
que Deus não está mais acessível a nós. Parece que aquela aflição é tão grande que está ocupando ali o caminho, né? Está sendo um muro entre nós e o Senhor. E o salmista diz que o Senhor está sempre pronto a nos socorrer, irmãos, né? E aí o salmista coloca, né, aqui quando vierem os terremotos, quando os montes desabarem, quando o oceano estrondar e espumar, e os montes estremecerem, né, o salmista coloca aqui, ele usa aqui as forças da natureza para mostrar que as aflições são grandes, mas o Senhor é o nosso único refúgio, o Senhor é invencível, o Senhor é acessível, o Senhor é o nosso lugar de retiro e de segurança. Irmãos, na segunda parte, o salmista diz que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa força suficiente. O Senhor, ele é invencível. O Senhor, ele é o nosso... ele precisa ser o nosso encorajador. Ele precisa ser o nosso fortalecedor. Ele precisa ser esse lugar seguro em que a gente vai buscar, irmãos, né? Na parte inicial, quando o salmista coloca ali as forças da natureza, representando essa aflição tão grande, e aí na segunda parte ele entra colocando o Senhor como fortaleza, como segurança, né? Como sendo esse invencível, esse encorajador. Irmãos, é porque há muitos momentos que no meio da aflição, o homem esquece de procurar a Deus. Há muitos momentos que no meio da aflição, o homem se preocupa mais com a resolução da aflição do que com a busca pelo Senhor. Não é? Por isso o salmista, ele diz que o Senhor, ele é o nosso encorajador, e eu estou aqui dizendo para você que ele precisa ser o nosso encorajador. Ou seja, em lugar de buscarmos a solução da aflição, vamos buscar ao Senhor. No lugar de nós buscarmos ali uma resposta para acalmar o nosso coração nas coisas, vamos buscar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Eu não estou dizendo isso para você sem uma experiência própria, irmãos. Porque hoje eu tive um momento complicado. Eu estou gravando aqui esse vídeo e hoje eu tive um momento em que uma aflição quis tomar conta do meu coração. E o que foi que eu fiz? Eu fui orar. Eu fui orar e fui pedir ao Senhor para que Ele me encorajasse. Eu fui orar e fui pedir ao Senhor para que Ele me desse paz. Eu fui orar e fui pedir ao Senhor para que Ele enchesse o meu coração, porque a minha preocupação não iria resolver nada. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo sem ter tido resposta alguma ou sem ter nenhuma solução para a questão que afligia o meu coração. Mas eu estou sentindo paz. Porque eu pude ouvir o Senhor dizendo para mim assim: tudo tem conserto. Então descanse. E esse é o tempo, irmãos, de descansar no Senhor. É o tempo de buscar o Senhor. É o tempo de deixar o amanhã nas mãos dEle e buscá-lo como nosso alto refúgio. E buscar a paz e o descanso nele, não nas coisas, não nas circunstâncias, mas nele, no Senhor. E aí, em meio a toda a guerra, você encontra a paz. Observe as palavras do salmista: um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, seus reinos desmoronam. A voz do Senhor, a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó
é a nossa fortaleza. Então o salmista vem e coloca um lugar em que os rios de Deus correm. E ele diz que Deus habita neste lugar, e que quando Deus habita neste lugar, esse lugar não é destruído. E eu creio, irmão, que através do Espírito Santo o Senhor habita na sua vida, no teu coração. E por isso, irmão, por isso, irmã, ainda que tudo se estremeça, ainda que as nações estejam em confusão, mesmo assim, nós estamos protegidos, porque o Senhor nos protege. Então que Deus, que o nosso Senhor, seja a sua fortaleza, seja o seu encorajador, no meio de tudo isso que você está vivendo. Que Ele seja o teu encorajador e a tua fortaleza. Então o salmista entra na última parte do Salmo, a partir do verso 8, e ele vem colocando o Senhor como sendo esse auxílio, né? Então o Senhor, Ele é o refúgio, o Senhor, Ele é a fortaleza, Ele é o auxílio. Ele é aquele que vem para nos proteger. Ele é aquele que está, né, sempre perto e presente. Ele é aquele que é fiel, que é poderoso, que é compassivo, que é bondoso, que é gracioso. E que tem, irmãos, os seus ouvidos inclinados para a nossa oração. E que, meus irmãos, de lá do seu trono, lá, acima dos céus, Ele se inclina para ver o que se passa aqui na terra, para cuidar de cada um de nós. Então o salmista diz: venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Olha, irmãos, venham e contemplem as gloriosas obras do Senhor. E eu quero chamar você a contemplar as obras do Senhor na sua vida. Gostaria que você separasse um tempinho agora e olhasse para trás. E que você diga no teu coração quantas foram as grandiosas obras do Senhor na sua vida. Quantas foram as vezes que o Senhor te socorreu em meio a batalhas que você diz assim: essa não tem solução. Mas se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, é porque tinha uma solução. Tinha o Senhor agindo na sua vida. Então contemple as grandiosas, as gloriosas obras, os grandiosos feitos do Senhor. Gostaria de chamar você a contemplar. Ele é o seu auxílio. Ele é o nosso auxílio, nosso ajudador, nosso encorajador, nosso fortalecedor, nosso alto refúgio, nossa torre alta em meio à batalha. Irmãos, então, vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Ele acaba com a guerra em toda a terra. Ele quebra o arco e parte ao meio a lança, destrói os escudos com fogo. Irmãos, tudo que estamos vivendo aqui, quero te perguntar: quem está por trás de tudo que estamos vivendo? Você acha que é o homem? Você acha que é o diabo? Irmãos, o nosso Senhor, Ele é o soberano de toda a terra, de todo o universo. Nada pega o Senhor de surpresa, nada foge ao controle e ao comando do Senhor. Se o diabo age, é porque o Senhor ordena, é porque o Senhor permite e é porque o Senhor estabelece o limite da sua ação. Se o homem age da mesma forma, é porque o Senhor ordena, é porque o Senhor permite, é porque o Senhor estabelece o limite da sua ação. O Senhor é Deus e Ele é todo-poderoso. Portanto, irmãos, no tempo do Senhor, Ele acabará com a guerra. No tempo do Senhor, Ele vai quebrar o arco. No tempo do Senhor, Ele vai partir ao meio a lança. No tempo do Senhor, Ele vai destruir os escudos de fogo. No tempo do Senhor. Descanse. Busque o auxílio nele, porque em todo tempo Ele está perto para nos auxiliar e nos ajudar. Irmãos, olha, depois de colocar isso, olha o que o salmista diz. Verso
De número 10, aquietem e saibam que eu sou Deus. Serei honrado sobre toda a terra, serei honrado sobre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Ele é, irmãos, o nosso retiro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro presente, perto. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus e que estou no comando de todas as coisas. Nada foge à minha potente mão. Essa é a palavra do Senhor para nós. E por fim, irmãos, o salmista finaliza dizendo: o Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso socorro, irmãos. Busque ao Senhor. Aquiete e saiba que Ele está presente, que Ele está trabalhando, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que imaginamos, pensamos, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua vontade. Oremos ao Senhor neste primeiro momento de culto. Gostaria que você buscasse o auxílio do Senhor agora e aquietasse seu coração. Entrega tudo ao Senhor. Coloca tudo nas mãos dele. Amém? Ore junto comigo. Nosso Senhor, Deus eterno, meu Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, nós estamos orando e queremos clamar ao Senhor, meu Jesus. Queremos elevar as nossas vozes em direção a Ti, para entregar ao Senhor a nossa oração. Senhor Jesus, queremos declarar, como lemos aqui neste salmo, Tu és o nosso retiro, Senhor. Tu és o nosso esconderijo, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Uma torre alta, Senhor. Tu és o nosso auxílio, Senhor. Tu és o nosso socorro, Senhor. Tu és o lugar onde podemos correr para nos esconder, para encontrar o auxílio, o socorro, a ajuda. Tu és aquele que está sempre presente, com a mão poderosa, potente, estendida para nos ajudar. Meu Senhor, nesta hora, entregamos a Ti a nossa oração. Nesta hora colocamos diante do Senhor os pedidos que estão aqui nos nossos corações, Senhor. E clamamos a Ti, Senhor, vem sobre nós, vem aquietar o nosso coração, nos encher de paz e da Tua presença. Precisamos de Ti, Senhor. Eu quero orar por aqueles irmãos e irmãs que estão nesta hora, Senhor Jesus, necessitando de esperança, necessitando de confiança no Senhor. Eu quero orar, clamar por essas vidas, para que o Senhor estenda a sua mão, o Senhor encoraje esses corações, o Senhor venha renovando a confiança no coração deles novamente, Senhor Jesus. Que eles possam nesta hora estar entregando ao Senhor, descansando em Ti, e encontrando o auxílio, encontrando o socorro, encontrando a resposta na Tua presença, Senhor. Meu Deus e Pai, que embora, Senhor, a tempestade esteja aí, que ainda assim, Senhor, possamos estar descansando em Ti e confiantes no Senhor, na certeza, Pai, de que Tu estás presente, na certeza, Pai, de que Tu és o Deus que acalma a tempestade, na certeza, Pai, de que há um tempo preparado para todas as coisas, e as nossas vidas estão em Tuas mãos e pertencem ao Senhor. Então, nesta hora, Deus Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos e irmãs, que estão diante do Senhor nesta hora, clamando pelo Teu favor, pela Tua ajuda, pelo Teu socorro. Senhor, envia a resposta, envia o escape, Senhor. Envia a provisão, envia a providência, Senhor. Acima de tudo, Senhor, inunda o coração dos Teus servos com a paz que excede todo entendimento. E que eles confiem sempre no Senhor. Essa tem sido nossa oração, tem sido o nosso clamor. Porque precisamos de Ti, Pai. Então vem sobre o Teu povo, meu Senhor. Que nessa hora o Senhor esteja ainda em cada lar.
o Senhor esteja falando ao coração de cada um, derramando sua graça, a sua paz, a sua doce presença, meu Senhor, aliviando, repreendendo todo o mal, acalmando, Senhor, aquietando. Aleluia, Senhor. Que o teu povo aquiete e saiba que o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Aquiete e saiba que o Senhor é Deus. Amém. E agora eu quero convidar você, meu irmão, a estarmos louvando o nosso Deus com os nossos irmãos do Ministério do Louvor. Vamos adorar ao nosso Senhor. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor. Amém? Ele é digno do nosso louvor. Que nessa hora o Senhor venha trazendo a paz que excede todo entendimento ao seu coração. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Jesus, és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Nessa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Aleluia, Deus. Pois apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Jesus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor.
agora e para todo sempre. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Jesus é o Rei, pra dizer que Jesus é o Senhor. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Deus, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, aleluia. A tua igreja te adora, Senhor, pois teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus, a tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora, Jesus, a tua igreja te adora. Te exaltamos, Jesus, aleluia! Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembro mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo
sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembro mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, irmãos. Agora, irmãos, hoje, que é um dia tão especial, o dia em que nós estamos celebrando o Dia das Mães, nós queremos, como igreja, estar prestando uma homenagem às nossas irmãs e às nossas mães, pessoas tão especiais em nossas vidas, pessoas que têm sido instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. E nós queremos, como igreja agora, prestar uma homenagem a essas pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas, que têm sido bênção do Senhor em nossas vidas, instrumentos do Senhor em nossas vidas. Eu agradeço muito ao Senhor pela minha mãe, porque o Senhor não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para ser a minha mãe. Agradeço ao Senhor por tudo, por cada momento, por tudo que ela fez, tem feito ainda, por todo o cuidado que ela tem pela minha vida. Eu agradeço ao Senhor, louvo a Deus, porque se sou quem sou, é porque minha mãe foi um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. E eu louvo a Deus pela sua vida, minha mãe. Que Jesus te abençoe. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, irmãs, que também da mesma forma têm sido mães guerreiras, guerreando por seus filhos. Continuem nessa guerra, pois a sua oração, mãe, é poderosa. Está no altar do Senhor, e o Senhor é poderoso para trazer a resposta à sua oração. Continue guerreando, continue lutando, pois Deus é fiel e poderoso para cumprir no tempo dele a sua oração. Amém? Jesus te abençoe e você continue sendo instrumento do Senhor para abençoar seus filhos. Vamos então ouvir agora esta homenagem que preparamos para todas vocês que são esses instrumentos maravilhosos do Senhor em nossas vidas. Então, o grande dia chegou e podemos afirmar que este realmente
um dia grandioso. Costumamos dizer que o Dia das Mães é todo dia. Porém, no segundo domingo de maio, separamos para homenageá-las. Mães são pessoas abençoadas e este grande dia não poderia passar em branco. Sinto orgulho enorme da mãe maravilhosa que você é. Tão cuidadosa, tão amorosa, tão fantástica. Às vezes deixamos de dizer o que realmente importa na vida, mas nunca é tarde para reconhecer. Saibam que vocês são exemplos de força e dedicação. Quero te agradecer por todos os anos de dedicação, paciência, apoio e por tanto amor. Por isso, flui meu coração neste momento através desta mensagem, a vontade de expressar o meu amor e o meu reconhecimento por tudo que você representa. É por você que hoje sou o que sou. Não tenho palavras para agradecer tudo que fez por mim. Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e no coração um amor que não conhece limites. Mãe é a palavra poderosa que toca qualquer um. É sinônimo de amor forte e incondicional. É uma ligação que não se explica em palavras, mas que se demonstra em sentimentos. E é por isso que quando falo de você, sei que me refiro a alguém que me marcou de uma forma tão profunda. Que usar a palavra mãe nunca será exagerado. Poderia enumerar todas as suas qualidades, relatar como é maravilhoso um simples dia ao seu lado. Mas se o fizesse, jamais terminaria esta carta. É que por ser uma carta de amor, quero apenas confessar mais uma vez o meu amor, A minha gratidão, O meu respeito, A minha admiração pela mãe maravilhosa que você é. É com o coração transbordando de orgulho, Alegria e muito amor. Que hoje nós lhes dedicamos esta pequena homenagem. E lhe desejamos Um feliz Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães. Amém. Mãe quer dizer amor, mãe quer dizer pureza. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe quer dizer carinho, mãe quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiam ver. E porque você orou, eu venci.
Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Te amo, mãe. Amém. Louvado seja o Senhor. Tenho certeza que vocês ficaram muito emocionados e felizes com essa homenagem. Gostaríamos de poder abraçar a todas, mas infelizmente esse é o tempo que estamos vivendo hoje. Mas ainda assim queremos agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. E agora então eu quero orar. Eu queria que você aí na sua casa, se você está perto da sua mãe, se você está perto aí da sua esposa, que é mãe, então eu queria convidar você a estender a sua mão e orar junto comigo por elas. Pela sua mãe que está aí, pela sua esposa que também é mãe. Queria convidar você a orar. E se a sua mãe não está aí perto, se a sua esposa por um acaso está trabalhando, não está aí perto de você, que você estenda a sua mão também e ore por elas. Porque a sua oração nas mãos do Senhor não tem limites. Amém? Então, oremos todos nós. Vamos agradecer ao Senhor pela vida das nossas irmãs. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome por essas mulheres virtuosas que o Senhor colocou em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho, pela gentileza. Te louvamos, Senhor, pelas lágrimas que foram derramadas, meu Senhor. Te louvamos, Senhor, pelas guerras que foram travadas, pelas vitórias que o Senhor deu. Te louvamos, Pai, porque em todo tempo nossas mães perseveraram ali em oração, ainda que derramando lágrimas em Tua presença, mas oraram e intercederam. Por isso te louvamos, Senhor. Te louvamos porque se estamos aqui hoje, é porque o Senhor escutou suas orações, é porque a intercessão delas pôde abrir, ser um canal para que nós pudéssemos abrir o nosso coração para o Senhor. Por isso te louvamos, Jesus, pela vida de cada uma das nossas mães. E oramos nesta hora. E queremos abençoá-las. Em nome de Jesus, Pai Santo, queremos abençoá-las. E rogamos ao Senhor, para que o Senhor multiplique seus anos de vida. Oramos ao Senhor, para que o Senhor continue contemplando seus corações e fortalecendo seus corações, para que, Senhor, elas continuem perseverando, confiantes, intercedendo na Tua presença. Oramos, Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre elas a graça do Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, protegendo, livrando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós te louvamos pela vida das nossas mães. E na Tua presença oramos, pedindo ao Senhor, para que a Tua mão estendida esteja ainda ao encontro de cada uma delas neste momento, derramando toda a Tua bênção, a Tua graça e o Teu favor. Assim nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus abençoe a vocês, irmãs, em todo o tempo. E agora, irmãos, eu quero então convidá-los para que possamos ouvir a palavra do Senhor através da vida do nosso irmão, que é o mensageiro do Senhor nessa noite. E Jesus possa falar ao seu coração através da vida do pastor Perivaldo mais uma vez. Amém? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, graças e paz. São 5 para meia-noite. Eu fiquei de mandar essa mensagem para o pastor Técio desde ontem, mas eu não consegui. E realmente é uma luta para a gente preparar uma mensagem, é tanta luta, sabe? E infelizmente só agora, à meia-noite, é que eu consegui poder sentar para fazer isso. Foi um dia bastante corrido. Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu queria poder, antes de podermos compartilhar a palavra de Deus, vamos ter uma palavra de oração, amém? Vamos entregar esse tempo nas mãos do nosso Deus e pedir que Ele nos conduza e nos guie em todas as coisas. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Senhor, nós
Nós nos curvamos perante a sua presença com todo temor, com santa reverência, diante do Senhor e da sua palavra. Nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que nos dê ouvidos capazes de ouvir o teu Espírito Santo. Nos abençoe, Senhor. Fala conosco nesses dias tão difíceis. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor preside os dilúvios e que o Senhor governa as tormentas e as tempestades. O mundo está passando agora por uma grande tormenta, mas nós acreditamos que o Senhor está no governo de todas as dificuldades, de todas as tormentas, de todas as tribulações que o mundo está enfrentando neste momento. Pedimos que o Senhor acalme, Senhor, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão com seus corações sem paz. Transmita a sua paz para nós, porque o Senhor preside os dilúvios e o Senhor também é aquele que acalma as tempestades. Nós te louvamos e te exaltamos. Nos abençoa, nos encoraja, aumenta a nossa fé e nos ajude a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós te oramos e agradecemos no santo e bondoso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria, nesse tempo que nós vamos ter aqui com a palavra, podermos gastar tempo com um assunto que é de fundamental importância para o nosso viver cristão, que é a nossa vida de oração individual. Eu queria poder ler com os irmãos, eu queria que os irmãos me acompanhassem nos textos da palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos com os irmãos no Evangelho de Lucas. E eu quero abrir com os irmãos em Lucas capítulo 16, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte: ele, porém, retirava-se para lugares solitários e ali orava. Vamos ler também Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12 diz o seguinte: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Eu quero ler também com os irmãos, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, o capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos ler o versículo 18. Estando ele a orar, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões sou eu? Que sou? Na verdade, só a parte A deste versículo, estando ele orando em particular, só a parte A do versículo. E também os versículos 28 e 29. Cerca de 8 dias depois, proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Bom, irmãos, uma coisa que é evidente nesses textos que nós acabamos de ler é que o Senhor Jesus, que embora ele sendo Deus, ele era Deus, ele era homem, mas antes de ser homem ele era Deus que se encarnou. Então, mesmo sendo ele Deus, ele tinha uma vida de oração, uma vida secreta de oração, uma vida individual de oração. Esse primeiro versículo que nós lemos de Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Então, Jesus Cristo, ele para nós, ele é o padrão supremo de vida cristã para nós. O seu viver é o modelo para nós, ele é a nossa matriz. Nós precisamos imitar Jesus, né? Toda a sua maneira de viver, né? Na sua conduta, na sua fala, nas suas ações, nas suas reações.
E também na sua vida devocional. Jesus tinha uma vida devocional. Jesus tinha uma vida de contínua comunhão com o Pai. Ele não abria mão disso. E nós precisamos entender, meus irmãos, que precisamos desenvolver uma vida de oração secreta, individual. Mesmo aqueles que são casados, nós somos casados, né? Temos as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos cônjuges. Muitas vezes nós temos uma vida de oração em família, oramos com as nossas esposas, oramos com os nossos filhos. Isso é de fundamental importância que nós oremos em família. Mas nós não podemos prescindir, abrir mão de ter uma vida de oração individual, de nos retirarmos para lugares solitários e orar, e ter comunhão com o Senhor, aprofundar a nossa comunhão com Ele. Jesus tinha os seus discípulos, Ele orava com os seus discípulos, mas Jesus também tinha a sua vida de oração individual. Irmãos, você já reparou que muitas vezes nós gastamos horas na frente de uma televisão assistindo noticiários? Muitas vezes perdemos tempos na frente de uma televisão assistindo séries, temporadas inteiras, episódios após episódios. Quando olhamos para o relógio, passamos 2, 3, 4, 5, 6 horas, manhãs inteiras, tardes inteiras ou dias inteiros na frente de uma televisão. Mas você já reparou, vocês já repararam que muitas vezes nós não gastamos o mesmo tempo em oração? Muitas vezes nós oramos 20 minutos e achamos que temos uma vida de oração. Oramos ali durante o almoço, agradecendo a Deus pelo almoço, pelo jantar, pelo café da manhã, e muitas vezes achamos que isso é uma vida de oração. Irmãos, isso não é vida de oração. Vida de oração, o exemplo bíblico que nós temos de vida de oração é esse exemplo aqui da vida do Senhor Jesus. Ele separava tempo para orar e ele dedicava tempo em oração. Repara que Jesus, ele não orava 15 minutos, ele não orava somente na hora que dava graças pelo alimento. Nesse texto que nós lemos no capítulo 6 de Lucas 6, versículo 12, diz o seguinte: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Irmão, Jesus abriu mão de uma noite de sono e ele gastou horas em oração. Quantas horas tem uma noite? Você já parou para contar? Na cultura judaica, a noite começava às 18 horas e a noite ela terminava às 6 da manhã. Existia uma coisa chamada vigília da noite. Eram 4 vigílias que existiam naquela época. 4 vigílias. A primeira vigília da noite ela era contada das 18 horas até as 21, né? Até as 9 da noite. Das 6 da noite até as 9 da noite. A segunda vigília era da 9 até a meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite era das 3 da manhã às 6 da manhã. Cada vigília ela era constituída de 3 horas. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, ele se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Irmãos, se Jesus ele tiver começado essa oração às 6 horas da noite e ele orou até às 6 da manhã, ele orou por 12 horas sem parar. Essa era a vida de oração do nosso Senhor. Irmão, vocês se lembram que quando Jesus ele estava no Getsêmani e ele reclama, ele corrige, ele repreende os discípulos porque ele se retirou para um lugar para orar e ele disse aos discípulos: ficai ali enquanto vou orar. E quando ele retornou, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos não suportaram passar aquela madrugada vigiando com ele. E eles pegaram no sono, dormiram os discípulos do nosso Senhor. E Jesus diz uma palavra para eles. Jesus diz assim para eles: vós não podeis vigiar comigo nem 1 hora. 1 hora era o mínimo
no padrão de vida de oração do Senhor Jesus, que eles oravam 1 hora. Porque orar uma vigília da noite, se eles fossem orar, separar uma das vigílias da noite para orar, uma vigília era constituída de 3 horas, significava que uma pessoa que orava em uma das vigílias da noite, ele tinha que passar pelo menos 3 horas orando ao Senhor. Eles tinham que pelo menos abrir mão de 3 horas de sua hora de sono para passar a madrugada em oração. Irmão, pense comigo aqui. Será que nós temos uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus? Será que nós temos uma vida cristã normal, uma vida de oração normal? O nosso Senhor Jesus, ele orava por 12 horas ininterruptas. Ele repreende os seus discípulos porque eles não vigiaram com ele nenhuma hora. Pense você mesmo que está me ouvindo. Você gasta pelo menos 1 hora em oração do tempo que você tem? Faça uma conta. Quantas vezes você passa na frente de um computador, numa rede social? Facebook, Instagram, Twitter. Quantas horas você passa no WhatsApp? Já fez essa conta? Quantas horas você gasta assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo televisão, assistindo um programa jornalístico? Quantas horas? Agora pense quantas horas você passa orando. Você gasta 1 hora em oração diariamente? Irmão, quando nós começamos a considerar isso, nós começamos a perceber, chegamos à conclusão de que nós não temos uma vida de oração. Nós apenas fazemos orações, mas nós não temos uma vida de oração de acordo com o padrão bíblico, com o padrão do nosso Senhor Jesus. E é importante dizer para os irmãos que não somente o Senhor Jesus tinha essa vida de oração, seus discípulos foram ensinados por ele a ter essa vida de oração e eles gastavam horas em oração também. Há alguns textos que a gente pode inferir isso, mas eu queria enfatizar nessa noite a vida de oração do nosso Senhor, confrontando a nossa vida de oração. Irmão, nós precisamos pedir ao Senhor. A gente sabe que tudo é pela graça, nada é pela nossa força natural. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Se nós tentarmos desenvolver uma vida de oração a partir de agora na nossa força natural, nós vamos ser frustrados. Porque o nosso braço natural nada pode, nossa força natural, nosso esforço meramente falando nada pode. Nós não podemos nos auto-melhorar, não podemos fazer isso. Irmãos, tudo é pela graça de Deus, tudo é pela dependência da graça de Deus. Nós precisamos, a partir de hoje, começarmos a dizer para o nosso Deus: Senhor, eu quero ter uma vida de oração abundante, como foi a vida do Senhor aqui nessa terra. Eu quero gastar horas em oração. Eu quero me debruçar em oração e orar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 12 horas, se possível for. Senhor, opera em mim, pela graça do Senhor, essa capacidade de ser um homem e uma mulher de oração, de entrar no meu quarto, fechar a porta e gastar horas em oração, de me derramar em oração, de orar por aqueles que não te conhecem, orar pelos perdidos, orar pelas pessoas que estão nas bocas de fumo, que estão na guerra do tráfico, para aqueles que estão nos leitos dos hospitais lutando pela sua sobrevivência, por aqueles pacientes terminais, por aqueles que estão encarcerados. Nós, irmão, o que não falta é assuntos pelos quais interceder, orar pela igreja, orar por aqueles membros do corpo de Cristo que estão enfraquecidos, desencorajados, desanimados, orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles irmãos que estão passando por lutas nos seus casamentos, orar pelos filhos dos nossos irmãos que estão enfrentando problemas com o mundo. O que não falta, meus irmãos e irmãs, é assunto pelos quais orarmos. Orarmos pela igreja, orarmos pela liderança da igreja, pelos pastores, pela sua família, orar pelas famílias. Irmão, nossas famílias estão sendo atacadas.
O diabo, irmão, ele quer destruir as nossas famílias, destruir os nossos filhos. Irmãos, vocês sabem que uma convicção que nós temos à luz da palavra de Deus, tudo que acontece no mundo físico, tudo que acontece aqui no mundo físico, no mundo político, no mundo econômico, tudo começa no mundo espiritual. Nada do que acontece aqui neste plano começou neste plano. Tudo começa no mundo invisível. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a violência da nossa cidade, a violência do tráfico de drogas, a guerra do tráfico, os assaltos, tudo isso são coisas que são reverberações do mundo invisível. Por quê? Porque a obra do diabo é matar, roubar e destruir. A corrupção política do nosso país, quando nós vemos os nossos políticos, os nossos parlamentares, a Suprema Corte do Brasil, totalmente envolvidos em corrupção. Por que você acha que aquelas pessoas se corrompem? Simplesmente porque eles são corruptos? Isso também é um fato, mas não é somente por isso. Há entidades no mundo espiritual que têm interesse em que esses homens se corrompam. Quando um parlamentar, quando um governador, quando um prefeito ele desvia dinheiro dos cofres públicos, aquilo vai ter uma reverberação social. Aquele dinheiro que ele desviou vai faltar no hospital, vai faltar o produto hospitalar. Aquele dinheiro vai faltar na segurança pública, vai faltar o dinheiro para combustível de uma viatura, vai faltar o dinheiro para o colete à prova de bala de um policial. Aqueles coletes eles têm prazo de validade. O policial, se ele usa um colete vencido e ele toma um tiro com aquele colete vencido, ele pode morrer. Aquele dinheiro vai faltar na manutenção de uma viatura, de um equipamento. Vai faltar o dinheiro para um equipamento, uma arma, para o policial fazer a segurança e a guarnição da nossa sociedade. Vai faltar o dinheiro na escola pública, para as carteiras das nossas crianças, para a estrutura física das nossas escolas. Então, quando um parlamentar rouba, um político, um governador rouba, quando um prefeito rouba, aquilo tem uma consequência, um efeito dominó. Como aqueles jogos que a gente vê às vezes, que aquelas pessoas empilham milhares de peças de dominó, e ele derruba depois aquela primeira peça e aquilo sai fazendo aquele efeito de derrubar todas as demais peças. É assim que acontece. Então, o diabo, ele é um ser extremamente inteligente. Não foi à toa que Deus chamou ele no livro de Ezequiel de sinete da perfeição. Ele era um ser extremamente inteligente. E por ser inteligente, a ferramenta das suas operações é uma coisa chamada sagacidade. Astúcia, é assim que Paulo fala em Efésios capítulo 5, quando ele fala capítulo 6, quando ele fala da batalha espiritual, para podermos ficar firme contra as astutas ciladas, as astutas armadilhas do diabo. O diabo ele tenta preparar armadilhas para nos derrubar, com tentações a nós cristãos. Mas ele também tenta destruir, ele não tem uma visão somente micro de destruir indivíduos, ele quer destruir uma nação inteira. A visão dele é de destruir a visão macro, de destruir toda uma nação. Eu vi um relato há alguns meses, acho que tem mais ou menos 1 ou 2 anos, de uma irmã sul-coreana, e ela estava dando uma palestra aqui no Brasil, e ela disse que a Coreia do Sul, há mais de 30 anos atrás, tinha um cenário político. Estou citando a política apenas como um exemplo, viu, irmão? Mas existem muitos outros assuntos. E ela falou que a Coreia do Sul ela tinha uma situação política como a do Brasil, de corrupção. Os políticos eram extremamente corruptos. Eles desviavam milhões e a população passava por muitas dificuldades. E ela disse que a igreja na Coreia começou a orar por isso. Ela dizia que eles tinham reuniões de oração que começavam às 4 horas da madrugada. As pessoas saíam de suas casas para ir para os locais de reuniões orar. E eles oravam. Isso aconteceu durante anos. A igreja começou a orar pedindo a Deus que desse temor de Deus aos políticos. E aquilo mudou a realidade da igreja na Coreia. Desculpe, da nação sul-coreana. Se você entrar na internet e pesquisar a história da Coreia do Sul, vê uma revolução educacional.
Eles começaram a investir pesado em educação e o país mudou. Se tornou uma nação extremamente desenvolvida, desenvolveram tecnologia, o país teve um avanço social incrível. É um país tem um elevadíssimo nível de vida social. Mas repare que isso foi a consequência de pessoas que assumiram a responsabilidade de orar pela nação, orar pelo presidente, orar pelo parlamento, orar pela Suprema Corte, orar pelos governadores, pelos prefeitos. Nós precisamos orar, meus irmãos. Nós precisamos assumir diante de Deus a responsabilidade de ter uma vida de oração séria. Orar pelo nosso bairro, orar pela nossa cidade, orar pela nossa vizinhança. Nós precisamos orar. A violência que a nossa cidade enfrenta é um problema que tem que ser resolvido no joelho. Porque o diabo está interessado em matar. O roubo que acontece no âmbito político é um problema espiritual. Precisamos resolver com oração. Então, meus irmãos, nós cristãos temos essa responsabilidade. Existe um princípio tremendo na palavra de Deus em Mateus capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 18, 18. Repare o que o Senhor Jesus diz. Mateus capítulo 18, versículo 18. Repare que princípio tremendo. Repare esse texto que Jesus falou. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e que tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade eu também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu, porque onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Irmão, Jesus está dizendo que se 2 de nós nos reunirmos no nome dele e começarmos a orar, em concordância, Senhor, faça isso, tenha misericórdia. 2, no mínimo 2. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida pelo Pai que está nos céus. Isso aqui que Jesus ensinou é a reunião de oração da igreja, é o culto de oração da igreja. Esse aqui é um dos princípios mais tremendos da palavra de Deus. Se nós orarmos pela salvação dos pecadores, o Senhor irá ouvir as nossas orações. Porque a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se nós orarmos pelos enfermos, Deus na sua vontade irá curá-los. Se nós orarmos pelos nossos políticos, Deus irá conduzi-los ao arrependimento. Mas você já observou que o culto de oração da igreja é o culto que menos tem irmãos? Você já reparou que a reunião de oração da igreja é a reunião que menos a igreja tem interesse em participar? Você já observou que é uma reunião mais atacada pelo diabo, é a reunião de oração da igreja? Por que será, meu irmão e irmã? Por que será que a grande maioria dos filhos de Deus, irmão, qualquer igreja que você for, você vai ouvir o mesmo relato? A reunião de oração da igreja, existem vários nomes diferentes que dão, né? Alguns chamam de ciclo de oração, outros chamam de reunião de oração, outros chamam de culto de oração. Independente do nome, o objetivo é o mesmo. Reunirmos como igreja e orar com base na palavra de Deus. Você já observou que a maioria das igrejas tem exatamente o mesmo problema? Reunião de ceia, reunião cheia. Reunião da palavra, reunião cheia. Agora, reunião de oração. Algumas reuniões de estudo, poucos irmãos também têm interesse em participar, estudar a palavra de Deus. Mas nenhuma reunião no que diz respeito à responsividade da igreja, a participação da igreja se compara com a reunião de oração, do ponto de vista negativo. De uma baixa participação, de um baixo comprometimento, de um baixo envolvimento. Nenhuma reunião se compara com a reunião de oração. Por quê, meus irmãos? Porque o diabo está interessado em que você não ore. O diabo está interessado em que eu e você não cumpra esse princípio aqui de se 2 dentre nós sobre a terra concordarmos a respeito de qualquer coisa.
será concedida pelo Pai que está no céu. Ele está interessado em que isso não aconteça. Ele nos desencoraja a participar das reuniões de oração, exatamente porque ele sabe que se nós orarmos como igreja, todas as suas obras serão neutralizadas, que o Senhor Jesus irá paralisar suas operações em todos os âmbitos que você imaginar, na família, na vizinhança, no Congresso, na presidência, na Suprema Corte. O objetivo do diabo é paralisar as orações da igreja. O objetivo de Satanás, irmãos, é fazer com que nós não entremos em nosso quarto para gastar horas em oração. Porque ele sabe que quando nós oramos em nome de Jesus, o Senhor Deus, que está sentado no trono, ouvirá as nossas orações e ele vai responder com poder. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Meu irmão, meus irmãos, muitas coisas não acontecem na nossa igreja, na nossa família, nas nossas cidades, no nosso país, porque nós cristãos que temos o poder de orar, nós não oramos. Nós que temos acesso livre ao trono de Deus, não oramos. E o diabo, irmãos, ele está muito satisfeito quando nós negligenciamos esses princípios. Nós precisamos nos arrepender e precisamos nos voltar a ter uma verdadeira vida de oração. De abrir mão de algumas horas de sono na madrugada, meus irmãos, e nos debruçarmos em oração diante do nosso Deus, invocarmos o Senhor, intercedermos pelas nossas famílias, intercedermos pela igreja, intercedermos pela cidade, intercedermos pela nação, orarmos pelo presidente, orarmos pelo Congresso, orarmos pela Suprema Corte. Nós precisamos orar, meus irmãos e irmãs, nós não podemos mais brincar com as nossas vidas de oração. Nós estamos vivendo um tempo crítico da nossa história. Estamos vivendo um tempo crítico, meus irmãos. E nós não podemos mais brincar de ter vida de oração. Então, meus amados, eu quero encorajar os irmãos nessa noite a que nós tenhamos responsabilidade com a nossa vida de oração. A gente não crê que oração é um método, que existam métodos de oração. Não, existem alguns princípios na palavra, na vida de oração. Eu não quero falar sobre isso aqui agora, não é? Na verdade, é meu encargo falar muito sobre esses princípios, né? Como está, por exemplo, lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: exorto-te, pois, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa. Então, existem vários princípios na palavra sobre oração, alguns princípios. Não é a minha ênfase falar, no meu encargo falar sobre isso agora. Eu queria muito mais encorajar os irmãos a desenvolver uma verdadeira vida de oração. E eu queria poder indicar para os irmãos alguns livros de oração que eu tenho. Olha, esse livro aqui é um dos melhores livros já escritos sobre oração, chamado O Homem que Orava. Não sei se está dando para os irmãos verem o título do livro aqui, ó. O Homem que Orava. Esse livro é um livro que está esgotado. É uma biografia de um irmão chamado John Hyde. Esse homem desenvolveu uma vida de oração tão profunda que Deus fez grandes coisas por meio das orações dele. Tem um outro livro também chamado O Intercessor. Eu não tenho na verdade, eu tinha esse livro emprestado, já devolvi, né? Mas o nome do livro é O Intercessor, de Lee Howells, que falava sobre a vida de oração também de um irmão que orava abundantemente, e Deus usou grandemente ele no período da Segunda Guerra Mundial. E existe um relato de que Deus mudou o curso da Segunda Guerra Mundial por causa das intercessões de oração daquele homem. Existe um outro livro que fala mais de oração da igreja, esse aqui, ó, do Watchman Nee, chamado O Ministério de Oração da Igreja, tá? Um livro preciosíssimo que ainda é publicado e vendido. Esse livro, O Homem que Orava, é um livro esgotado. Você talvez não vai encontrar ele para comprar, mas você pode baixar ele em PDF. Ele está disponível no Google. Você bota lá O Homem que Orava, né? É uma biografia. O nome do autor da biografia é Francisco McGowan. O Homem que Orava. Ele conta a história de John Hyde.
Você pode colocar essas palavras lá no Google que vão aparecer. Ou se os irmãos quiserem, pode me solicitar por WhatsApp, que eu posso enviar para os irmãos. Então, meus irmãos, eu queria deixar com os irmãos esse encorajamento. Aproveitem que estão em casa esse período de confinamento, aqueles que podem, aqueles que têm tempo, né? Muitos estão trabalhando em casa, né? Home office, como é o meu caso. Mas ainda assim, né? O fato de nós estarmos tendo culto em casa, saindo menos, essa é uma grande oportunidade de nós podermos desenvolver a nossa vida de oração. Então, fica aqui o meu encorajamento aos irmãos. Orem, meus irmãos. Entre no seu quarto e ore. Levante de madrugada e ore. Reúna a sua família e ore. Nós precisamos desenvolver uma vida intensa e abundante de oração para que Deus possa mudar muitas realidades ao nosso redor, na nossa nação, na nossa família, na nossa vizinhança. Tá? E nunca esqueça daquele princípio gigantesco, maravilhoso, poderoso. Se 2 entre nós sobre a terra concordarmos a respeito de qualquer coisa que porventura pedirmos, será concedida pelo Pai. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali estará Ele no meio deles. Amém, meus amados? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos encoraje neste tempo de tormenta. Que o Senhor nos guarde. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém, Pai Santo. Louvado seja o Senhor por essa mensagem tão gloriosa que chegou ao nosso coração. Que o Senhor continue, Pai, nos capacitando, nos fortalecendo. Que o Senhor continue, Pai, nos dando direção, sabedoria. Pai, que o Senhor continue nesse momento tão difícil, nos dando a certeza de que, sim, em breve Jesus virá. E nós, como noiva, estaremos prontos, preparados, vestidos de branco, para encontrarmos com o nosso noivo, o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Agora, então, eu quero orar, agradecendo ao Senhor por este culto e também abençoando sua vida. Amém? Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome por esse momento de culto que podemos ter aqui. Louvamos teu nome por esse dia em que podemos homenagear, Senhor, podemos celebrar a vida das nossas mães, Senhor, que aquelas que o Senhor separou para estar abençoando nossas vidas, sendo teus instrumentos, Senhor, na tua presença. Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome e oramos mais uma vez pedindo ao Senhor, ser nosso auxílio, ser nosso socorro, ser nossa fortaleza. Meu Senhor, seja o nosso retiro nos momentos de angústia e aflição. Que nesses dias, Senhor, que estão pela frente, nós não conseguimos ver no horizonte nada, mas o nosso coração tem uma certeza: no Senhor podemos confiar. Sabemos que o nosso amanhã está em tuas mãos, e aí colocamos nossa confiança. Então, Pai Santo, dá uma semana abençoada para o teu povo. Abre portas, Senhor, abre o mar, Senhor. Faz o teu povo andar sobre as águas, Senhor. Acalma a tempestade, Senhor. Derruba os gigantes, Senhor. Destrói muralhas, Senhor. E guia o teu povo. Eu te peço, Senhor, diante da tua presença. E ore em teu santo nome, meu Senhor Jesus. E nós te agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.